Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos então fazer uma rápida aula sobre os crimes contra a honra. Nós estamos distantes, não podemos promover nossos encontros, nossas aulas, mas a tecnologia nos ajuda em manter os estudos. Então vamos lá falar um pouquinho de crimes contra a honra. São crimes que estão na parte especial do Código Penal. Muito bem. Iniciando aí alguns contatos onde os senhores podem tirar algumas dúvidas, podem me encontrar também nas redes sociais, tá? E não deixem de adicionar também, né, pelo Instagram, bruno.aguia é o meu ID no Instagram, os senhores também podem tirar dúvidas por lá. Muito bem. Em relação aos crimes contra a honra, nós temos a calúnia, nós temos a difamação e nós temos a injúria. Muito bem. Normalmente, quando se fala, olha, crimes contra a honra, se fala calúnia, injúria e difamação, né? Como se fosse uma coisa só. E não é. Nesse primeiro momento, eu quero trazer alguns conceitos, e seriam conceitos de honra, que é o objeto, né? A objetividade jurídica desses crimes é proteger a honra, né? É uma propriedade imaterial do ser humano, é algo que não é palpável, não se dá para nem mesmo às vezes mensurar, mas nós estamos tratando da honra, né? A propriedade imaterial. E a honra no Código Penal ela é protegida de duas formas. Ela é protegida a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva seria a reputação do indivíduo, a reputação de uma pessoa, né? A visibilidade dele, né? A imagem dele perante a sociedade. Isso seria a honra objetiva. Já a honra subjetiva é o sentimento dele por ele mesmo. Então é muito importante guardar esses dois conceitos de honra, tanto a objetiva como a subjetiva, que ela vai marcar algumas diferenças nos crimes contra a honra, né? Essencialmente, os crimes de calúnia e difamação são crimes contra a honra objetiva, que tem a ver com a reputação da pessoa. Já o crime de injúria, ele traduz a honra subjetiva, o sentimento dela por ela mesma, né? Esses conceitos vão nos ajudar a entender a tipificação da conduta e também o momento consumativo da conduta, algo que nós não podemos confundir. Mas ao final, citando um caso hipotético, nós vamos conseguir distinguir um do outro. Começando então, né, pela calúnia, a calúnia que protege a honra objetiva, a reputação da pessoa. A calúnia, diz lá o artigo 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então a calúnia, que diz lá, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pois bem, prevê lá uma detenção de 6 meses a 2 anos, aí diz lá, né, que na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propala essa calúnia, ou divulga. E o código também traz que é possível aí, é punível a calúnia contra os mortos, né? A pessoa que já morreu, ela ainda detém aí a propriedade material, a sua honra, né? Aí protegendo também a família, o nome, a herança, né, do nome dessa pessoa. Muito bem. Na calúnia, que eu gostaria que vocês grifassem comigo aí, seria justamente, né, fato definido como crime. Grife então, por favor, fato definido como crime. Porque na calúnia, né, o fato de caluniar alguém, né, ou seja, né, atribuir a uma pessoa falsamente um fato definido como crime, que é o crime de calúnia, eu estou dizendo em relação ao fato, eu tenho que descrever um fato definido como crime, não uma mera qualidade, e sim um fato. Então, grifem aí, fato definido como crime. Então, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Muito bem. O que é interessante dos crimes contra a honra é que eles possuem um dispositivo que traz lá a possibilidade de exceção da verdade. O que seria a exceção da verdade, né?
Então ele diz lá, admite-se prova da verdade, exceto... O que seria a tal da prova da verdade? Vamos falar primeiro da regra, né? A admissão de uma calúnia da prova da verdade. É que sujeito, de repente, alega que fulano, né, roubou um par de sapatos de uma loja, e ele provar que fulano roubou esse par de sapatos, estaríamos aí na prova da verdade. E isso, né, meus amigos, isso seria uma possibilidade aí de atipicidade, né, uma forma aí de atipicidade. A própria lei prevendo uma forma de atipicidade. Se a pessoa, apesar de imputar algo que é crime a uma pessoa, ela prove que é verdade isso daí. A prova da verdade, ela só não existe, né, aos casos, ele diz lá, né, admite-se prova da verdade, salvo aos casos de quando for fato imputado crime de ação privada, os crimes de ação privada, por exemplo, os crimes que envolvem direitos autorais, e o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível. Então, nesses crimes, só vai admitir a prova da verdade se por acaso o ofendido foi condenado por sentença irrecorrível. No outro caso, no inciso 2, ele traz as pessoas indicadas no inciso 1º, do 141. E ele diz lá, não admite a prova da verdade, ou seja, não reconheço a prova da verdade se o fato é imputado às pessoas do inciso 1 do 141. E aí seria contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então não ficou só no nosso chefe de governo brasileiro, mas também no chefe de governo estrangeiro. E por fim, ele diz lá, admite-se prova da verdade, salvo se do crime imputado, ainda que seja de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, ou seja, transitou e julgou a sua absolvição, aí já não mais admite prova da verdade. E detalhe, ele não traz qual forma de absolvição, qualquer forma de absolvição transitada e julgada. Por isso, muito cuidado, se for imputar fato criminoso a alguém, né, fato criminoso, como diz aí, fato definido como crime a alguém, né, não incorrer em calúnia. E lembrando que a exceção da verdade existe, é possível, mas temos 3 exceções da exceção da verdade. Tudo bem? Alguns detalhes. Quando eu falo fato definido como crime, obviamente, né, não está aí o fato definido como contravenção penal. Então não é qualquer infração penal. Não caiam em questões armadilhas de prova que dizem lá que a calúnia também serve para contravenção penal. Não serve. Não serve para qualquer infração penal. Serve apenas para crime. Lembrando que a infração penal pode ser crime ou contravenção. E nesse caso, esse crime diz lá, né, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime e não pode ser a contravenção penal. Muito bem. Então, adiante nós temos o crime de difamação, né? Então, difamar alguém, né, imputando, como que eu vou difamar alguém? Imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então, excluindo, fazendo uma leitura exclusiva, de exclusão, nós, diferente da calúnia, aqui nós temos um fato ofensivo à reputação e é um fato não criminoso ofensivo, porque se for fato criminoso, nós estamos diante da calúnia, né? Assim como a calúnia, a difamação é um crime que protege a honra objetiva, Muito bem. Então, quando eu digo lá difamar alguém, imputando-lhe, fato ofensivo à sua reputação, nós estamos diante do crime de difamação. Muito bem. Será que o crime de difamação também admite a exceção da verdade? Adiante, nós temos lá a exceção da verdade no parágrafo único do artigo 139. Ele diz lá, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, a única forma de exceção da verdade, nos moldes que já existe também no 138, é
no caso de fato ofensivo à reputação de funcionário público, e essa ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Por vezes, o funcionário público não pratica qualquer dos crimes, mas ele atua de forma imoral frente à administração pública, Então, inclusive, nessa forma imoral, ele está infringindo um dos princípios da administração pública, que é o de moralidade. Lembrando os 5 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nosso mnemônico para lembrar desses 5 princípios consagrados e expressos na Constituição Federal da Administração Pública é o LIMPE, L-I-M-P-E. Então, legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, P, de publicidade e E, de eficiência. Ok? Então, por vezes, o funcionário público pode praticar, porque se for fato criminoso ao funcionário público, nós estamos diante da calúnia. Então, fato ofensivo ao funcionário público tem que ser qualquer fato ofensivo no exercício de suas funções que não seja crime. Por vezes não é crime, mas é algo imoral, algo que às vezes não dá um crime frente à administração pública, mas é um ato de improbidade administrativa, improbidade frente à administração pública, e improbidade significa desonestidade. Uma das formas de desonestidade é infringir os princípios da administração pública. Espero que tenha entendido. Então vamos partir para o próximo crime. O próximo crime é o crime de injúria. E agora nós mudamos a objetividade jurídica. Nós já não estamos mais trabalhando, com a honra objetiva. Nós estamos trabalhando agora com a honra subjetiva. Diz lá, injuriar alguém, promover uma ofensa a alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então ele diz lá, detenção de 1 a 6 meses ou multa, e traz uma hipótese no parágrafo 1º, traz uma hipótese de perdão judicial. Diferente da prova da verdade, que é uma forma de atipicidade, aqui no parágrafo 1º do 140, ele traz uma hipótese de perdão judicial, onde diz: o juiz pode deixar de aplicar a pena. E, nesse sentido, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Então, para vocês gravarem aí, quais são as 2 formas de perdão judicial no crime de injúria? O momento, ou melhor, a primeira forma seria o caso do ofendido provocar diretamente, de forma reprovável, provocar diretamente a injúria. E o segundo caso seria numa retorção imediata. No primeiro caso, vamos imaginar que o ofendido, a pessoa que foi injuriada aí, de repente faça imitação de um animal, ou qualquer coisa que possa macular aquela outra pessoa, ou qualquer outra forma de provocação, em que ele provoque essa injúria. E aí a pessoa que injuriou, de repente solta um palavrão, ou se dirige de forma agressiva na direção desse provocador. Então, uma forma é o provocador, a outra forma é a retorção imediata. A retorção imediata seria: fulano xinga ciclano, cicrano xinga fulano. Pronto, essa é a retorção imediata, tá bom? E lembrando que não é ciclano, é cicrano, tá? Aprendi com meus amigos professores de português aí do curso Direta. Muito bem, meus amigos, vamos adiante. Nós trazemos também a possibilidade na injúria, da injúria real, que é aquela injúria que consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes, se consideram agressivas, perigosas. Então nós temos aí a injúria real. Nesse caso, nós estamos diante de um crime qualificado, uma injúria qualificada, que aumenta então lá de detenção de 1 a 6 meses para detenção de 3 meses a
1 ano além da pena correspondente à violência. Explico. O que seria além da pena correspondente à violência? Ele já diz aí que há necessariamente um concurso material de crimes, que se essa injúria corresponder também com violência, vai responder pela injúria real, e vai responder também pela respectiva lesão corporal ou qualquer resultado daquela violência. Tudo bem? Então é isso que ele diz quando além da pena correspondente à violência, ele está trazendo uma situação de concurso material necessário. Muito bem. E por fim, a injúria preconceituosa, que caberia aqui uma outra aula exclusiva para ela, mas eu vou explicar de forma bem rápida, que seria a injúria que consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Onde está a confusão aqui? Muita gente confunde esse parágrafo 3º do 140 com um crime de racismo. E ele não é o crime de racismo. Tecnicamente, ele é um crime de injúria preconceituosa. Antropologicamente, sociologicamente, filosoficamente, moralmente, ele é um ato racista, mas tecnicamente não. Porque se considerarmos a injúria preconceituosa como racismo, ela vai ter 2 consequências previstas na Constituição. A primeira consequência seria de ser inafiançável e a segunda consequência seria de ser imprescritível. Então nós temos a injúria preconceituosa não como um crime de racismo. Tecnicamente ela é um crime no Código Penal que envolve raça, cor, etnia, religião, origem, ou condição de idoso ou portador de deficiência, tá bom? Então a injúria preconceituosa prevê lá a reclusão de 1 a 3 anos de multa. Também é uma forma qualificada, do crime de injúria, ou seja, é uma forma que prevê pena maior, se o caso for contra a utilização de aspectos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idoso ou deficiente. Muito bem, senhores. Fazendo um resumo de tudo isso que a gente falou, nós temos lá então a calúnia, atingindo a honra objetiva, a difamação atingindo a honra objetiva e a injúria também, atingindo a honra, mas dessa vez atinge a honra subjetiva. O que eu gostaria de deixar? Que a forma de manifestar esses crimes, no caso da calúnia, é fato definido como crime. Fato definido como crime. A forma de emprego para difamação é fato ofensivo à reputação, que não seja criminoso, ok? E, por fim, a injúria seria uma expressão injuriosa. Muito bem. Na calúnia, qual é o momento? Na calúnia e na difamação, qual é o momento que se consuma o crime? Porque teve a execução e tem que ter a consumação. Qual é o momento que eu atinjo a honra objetiva da pessoa? No momento que eu propalo esses fatos, ou no momento que eu digo um fato definido como crime, um fato falso definido como crime. Na difamação, no momento do fato ofensivo à sua reputação, que não criminoso. Ótimo. E a injúria? Que momento se consuma a injúria? Como depende da honra subjetiva, algo que está interno da pessoa, a injúria, ela depende do conhecimento do ofendido, do conhecimento da vítima de que ela foi injuriada. Então esse crime de injúria, ele depende do conhecimento da pessoa que foi injuriada. Mas estou falando do momento consumativo. Bem, gente, eu costumo usar alguns meios de apoio aqui, Estou aqui com o livro do professor Kleber Masson, que eu recomendo muito, Kleber Masson, Direito Penal, volume 2. Esse já está um pouco desatualizado, ele já editou a nova versão atualizada de acordo com o pacote anticrime. Eu estou também com o livro do professor Manual de Direito Penal, do professor Rogério Sanches, que eu também recomendo muito, tá? E também estou com um resuminho dos professores do Damásio, Os professores do Damásio aqui,
que montaram um resuminho aí para o pessoal que presta OAB, principalmente, outros concursos de direito penal, né? Dentre os professores aqui, Gustavo Otaviano Diniz Junqueira, excelente professor do Damásio, defensor público, né? Um admirável professor, e outros professores como aqui Gustavo e o outro professor que está dividindo com ele, salvo engano, é a Patrícia Vanzolini. É o Gustavo e aqui só está dito o Gustavo. Foi coordenado por Marco Antônio e Darlan Barroso. Muito bem. Mas não estamos aqui para fazer merchan de qualquer obra, mesmo porque eu não estou ganhando nada para isso. Estou aqui para dizer que justamente desse autor aqui, ó, do professor Rogério Sanches, eu vi recentemente um vídeo dele dizendo sobre crimes contra a honra e que ele trazia uma seguinte situação hipotética muito interessante. Fulano chega no bar e fala que Cicrano é ladrão. Chega no bar, mas Cicrano não está no bar. Então chega lá, qual é o crime do fulano que chega no bar e fala Cicrano é ladrão? Muitos dos senhores inicialmente pensam assim, olha, não está presente, né? Foi uma ofensa, disse lá uma qualidade criminosa, disse sim uma qualidade criminosa, é ladrão, mas percebam que ele não falou fato definido como crime. Ele falou uma expressão, a expressão ladrão. Gente, o crime talvez não se consumou naquele momento que fala que fulano chamou Cicrano não presente no bar de ladrão. O crime, ele vai se consumar quando o Cicrano toma a ciência da ofensa. Mas, diante da tipificação penal, que são coisas distintas, momento consumativo e tipificação penal são coisas totalmente distintas. Diante da tipificação penal, qual crime seria? Ele trouxe lá um fato ou ele trouxe uma expressão? Chamar Cicrano de ladrão é uma expressão injuriosa e não um fato. Ele não foi lá e disse, olha, Cicrano foi até tal loja e furtou um iPhone. Não disse isso. Ele disse Cicrano é ladrão. É uma expressão injuriosa, não disse fato definido como crime. Então, muito cuidado. Calúnia e difamação têm algo em comum, que tem que ser, na sua questão de prova, tem que descrever fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Mas ele tem que descrever esse fato e não só dar uma expressão injuriosa. Então, Cicrano chamou fulano de ladrão, Cicrano chamou Beltrano de corno, chamou de, sei lá, qualquer qualidade aí que não seja muito honrosa, né, que atinja a honra subjetiva. Nós estamos diante de uma expressão injuriosa e não de um fato, e não de algo, né? Não na descrição de um fato. Então guarde isso para distinguir na sua questão de prova tipificação de consumação. O momento consumativo ele cai muito menos nas provas de concurso do que a tipificação. Então guardem a tipificação. Se eu tivesse que perceber, eu perceberia mais a tipificação, onde a tipificação da calúnia e difamação tem que ter a descrição de um fato, e a tipificação da injúria basta uma qualidade ofensiva. Tudo bem? Por fim, a nossa tabelinha traz aí a expressão, a exceção da verdade. A exceção da verdade existe para os crimes de calúnia, ressalvado aquelas 3 exceções que nós já trabalhamos, e a difamação no caso de funcionário público no exercício de suas funções. Na exceção da verdade da injúria, existe? Não existe. Existe algo semelhante, que seria o perdão judicial, a não aplicação de pena. O juiz pode deixar de aplicar a pena e aí ele traz lá a provocação e a retorção imediata. Tudo bem? Então, é isso. Espero que tenham gostado. A gente fez um pouco mais rápido e a gente termina aqui, a escola tem promovidos aí, tentando promover aí à medida do possível conteúdo à distância para que vocês se mantenham estudando, e assim que oportuno nós marcaremos uma live para tirar outras dúvidas sobre os crimes contra a honra. Tudo bem? Mandem suas dúvidas em inbox, mandem suas dúvidas por e-mail, por WhatsApp, pelo Instagram, que eu estarei disposto a respondê-las. Tudo bem? Forte abraço a todos, bons estudos, fiquem com Deus.